A imprensa que não incomoda, ela não está fazendo jornalismo, ela está fazendo relações públicas. Fala galera, tudo bem com vocês? Ótimo! Tema dessa semana, a regulamentação da imprensa, que está em debate de novo na sociedade brasileira, tá? Quando a gente pensa em regulamentação da imprensa, você tem uma parte da opinião pública que chama a isso de censura e uma outra parte da opinião pública que acha que ela é necessária. É importante que a gente tenha vários jornais diferentes, com discursos diferentes na televisão, para que a formação da opinião do público seja feita a partir do balizamento dessas informações. Mas eu não acho que isso seja conseguido com regulação. O coordenador do curso de jornalismo da USP defende a regulação. Um marco regulatório democrático impede que haja monopólio, impede que haja oligopólio. E isso diminui a possibilidade de que um grupo muito poderoso censure uma determinada informação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, o primeiro dado para você colocar na sua redação, que é muito importante, é a imprensa, ela nada mais é do que uma concessão estatal. Não perda de tempo. O que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Ia ter que pegar uma lotação aí qualquer para acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? Não sabia agora que diga aí. E tem lá um dono, ela é ser privada, né? Não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas, do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor à regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Dos atuais deputados e senadores eleitos, 33 declararam ser proprietários de emissoras de rádio ou TV. Ao todo, 55 concessões estão nas mãos de parlamentares. É certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo. Porque, igual eu te falei, ele vai colocar só o que interessa a ele. E o que interessa à população, a gente vai ficar sabendo, ele fez tal coisa. E tem coisa lá como transporte mesmo, né? Que a gente precisa, não tem. Ele vai só colocar aquilo que ele acha que é necessário passar. E por falar em interesse da população, assim como no ônibus, onde há espaço reservado para gestantes, pessoas com deficiência e idosos, nos serviços de radiodifusão, há a previsão legal de uma reserva na grade para conteúdos regionais e independentes. Se um bairro tivesse um canal que se pudesse ver o que a pessoa da população daquele bairro está passando, para divulgar. Isso era muito importante. Porque hoje, infelizmente, se você for nos bairros aí para contar as populações, como é que estão passando, quer dizer, a televisão não mostra aquilo. Uma das horas de você cobrar o cumprimento das regras que já estão aí
é no momento da renovação das concessões das emissoras. Hoje a renovação é automática. A regra é: para perder a concessão, 3/5 do Congresso Nacional devem votar contra a renovação. Caso contrário, tudo continua como está. Sabe qual é o problema? Que nós faz isso, ó. Nós ficamos acomodados. E por isso que está acontecendo tudo isso. Simplesmente eu espero a sua atitude. Enquanto eu tô aqui, ó. É isso que está acontecendo. Só isso. Não perda tempo. Estatal. O que significa isso? Ela deve ser de interesse público, né? A função de um jornal, a função de uma televisão é colocar em pauta informações que são de interesse de todo mundo. Segundo dado, além de ser de interesse público, né, a imprensa ela tem que ter uma cobertura quase que universal dos problemas da sociedade. Tanto que alguns jornalistas brincam com isso, falam, olha, a imprensa que não incomoda, ela não está fazendo jornalismo, ela está fazendo relações públicas, tá? Colunismo social. Então é função da imprensa ser incômoda. E aí a gente já começa a levantar a primeira problematização do tema para você colocar na sua redação. Em alguns países, né, em que a gente tem uma população letrada, muito preocupada com o investimento na imprensa, como é o caso, por exemplo, da França, os jornais, fundamentalmente, eles conseguem viver do preço daquilo que a gente chama de capa. Então, se a gente pensar no exemplo do Le Monde Diplomatique na França, o Le Monde Diplomatique ele não vive de anunciantes, ele vive daquilo que ele consegue vender de jornal para os seus leitores. Gente, se quem paga o custo da produção são os leitores, fica muito mais fácil para o Le Monde Diplomatique criar pautas que sejam exclusivamente do interesse dos leitores. Aqui no Brasil, fundamentalmente o jornalismo impresso, ele não consegue ter essa autonomia financeira porque ninguém assina jornal. E o resultado é que quem financia os jornais impressos são grandes grupos financeiros. Então, a hora que você abre um jornal e você vê lá a propaganda do Banco Itaú, a propaganda do agronegócio, agro é pop, agro é bom, você já sabe exatamente qual é o interesse de quem esse jornal responde, né? Que ele defende. E o jornal vai ter, no Brasil, pelo menos o exercício do jornalismo no Brasil, ele tem sempre uma atenção. Ele não pode defender o interesse dos seus patrocinadores de forma muito radical, porque senão ele perde a opinião pública. E pensando que, em última instância, o que o produto jornal vende é credibilidade. E, ao mesmo tempo, ele não pode defender totalmente o interesse do povo brasileiro, porque senão ele não consegue angariar o patrocínio, ele não consegue angariar as propagandas que financiam o exercício do jornalismo. Aí vocês poderiam pensar, bom, mas a gente tem outros suportes, tem televisão, tem a internet, mesmo assim a gente não consegue? E aí vem o caso da regulamentação da imprensa, por que ela está em pauta? A gente tem outros suportes, gente, mas todos os suportes na mão de 7 famílias extremamente poderosas que controlam praticamente toda a comunicação do país como se fosse um monopólio. E nós sabemos, né, o que garante a qualidade, né, do livre mercado, aquilo que a gente poderia chamar de a mão invisível do mercado numa economia neoliberal, é justamente a concorrência. Se a gente tem toda a comunicação do país centrada na mão de 7 famílias, significa que a gente não tem concorrência, que quando elas resolvem fechar acordos entre elas, a gente fica desinformado, né? Mesmo que a desinformação não seja simplesmente não falar sobre aquilo que está acontecendo, mas dar um tratamento irrelevante para aquilo. Então você tem um fato bombástico que a imprensa deveria cobrir ou investigar e ela coloca uma notinha aí num jornal de 5 linhas. Lembrando que geralmente o jornal impresso ele serve para pautar o jornal televisivo. Então é essa relação quase que antropofágica da imprensa que a gente tem que discutir na sua redação. É exatamente como é que ela funciona. Lembrando que isso é uma frase de efeito, né, para a gente pensar em termos de redação de forma prática, que toda a imprensa ela funciona como se fosse um airbag da sociedade. O papel do jornalismo, gente, é investigar o que há de errado para mobilizar a opinião pública
para que a opinião pública pressione os poderes executivo, legislativo e judiciário, e a partir daí a gente consiga melhorar o que está de errado na sociedade. É por isso, inclusive, que se chamava a imprensa de o quarto poder. Ela é fundamental. Quando ela é corrupta, o que acontece? Vocês poderiam citar, por exemplo, o caso do Cidadão Kane, que é um dos principais filmes que servem de repertório cultural para este tema. Se toda a imprensa está tá em poder de um único poderoso que consegue controlar tudo, lembrando que o começo do Cidadão Kane é um sujeito que era adotivo, de uma família de sitiantes, não tinha nenhuma relevância social, e aí na família dos pais deles é encontrado poços de petróleo, Ao perfurar o sítio onde o pai dele morava, encontram-se poços de petróleo. E o Cidadão Kane corresponde a um magnata das comunicações americanas que, com o petróleo, investiu em comunicação e conseguiu controlar o país durante décadas, Inclusive colocar em alto relevo artistas que eram absolutamente medíocres e irrelevantes porque se casavam com ele, destruir reputação de pessoas importantes. Ele fazia o que queria, Este fazer o que quiser é que o Brasil se propõe a discutir hoje, O que vai acontecer com a sociedade brasileira se a gente não regulamentar a imprensa no sentido de que ela haja sempre em função daquilo que é interesse público e não em função dos seus patrocinadores. E é óbvio também que a gente poderia colocar como uma das propostas de intervenção da redação que se uma sociedade, que é uma imprensa livre, ela tem que financiar essa imprensa. Ou seja, é importante que a gente assine os jornais nos quais a gente acredita, é importante que a gente pague a produção da notícia, porque a notícia, ao mesmo tempo que ela não pode ser mercadoria, ela é um direito de todo cidadão, ela também é um produto do sistema capitalista. O jornalista tem que ser financiado para que ele possa abrir investigações. O Brasil teve casos importantíssimos de investigação. Alguns, inclusive, são emblemáticos que vocês podem usar como exemplo de redação, que é o caso do Tim Lopes. Lembra que foi um jornalista sequestrado e torturado pelo tráfico de drogas, porque foi o primeiro que estava investigando a relação entre baile funk, tráfico de droga e prostituição infantil no Brasil. Então, há jornalistas de extrema relevância que conseguem colocar a política do país em ordem, fazer denúncias de casos graves que estão acontecendo. E essa imprensa tem que ser regulamentada, para que ela possa atuar sempre em favor daquilo que é o interesse público, não de grupos que estão no poder ou grupos financeiros que estão no poder, mas em si aquilo que é melhor para todo o conjunto da sociedade. Galera, boa reflexão para vocês, boa redação, até semana que vem.